Minha gente, vamos começar então, né? Muito boa noite novamente para todo mundo, né? Nós hoje temos a satisfação, enquanto colégio de aplicação, né, de estar celebrando esses 62 anos de fundação do nosso colégio. E agora, nessa live, de modo todo especial, também através do lançamento, né, do Banco de Histórias do Colégio de Aplicação da UFES, né, e que é uma iniciativa do SENDAP, e que hoje a gente conta aqui com a participação, né, do professor Joaquim Conceição, que vai falar para a gente, vai contar, né, e compartilhar nesse bate-papo, nessa conversa, né, sobre o banco de histórias. E o professor Joaquim, claro, para nós que somos CODAP, já conhecemos, né, mas para você que está assistindo a live, vamos lá, que é o nosso professor de história, um dos professores de história do Colégio de Aplicação. E dentre várias atuações, né, professor do CODAP, mas também líder do grupo de estudos e pesquisas em História da Educação na UFES. É coordenador do Centro de Pesquisa, Documentação e Memória do Colégio de Aplicação, né, do SENDAP. E, justamente, em nome do SENDAP, ele hoje nos presenteia com essa live sobre o nome Banco de Histórias do Colégio de Aplicação da UFES, Identidade e Pertencimento nas Memórias de Estudantes e Professores. Então, professor Joaquim, seja bem-vindo nesse nosso bate-papo. E só para iniciar, né, antes de lhe dar a palavra, eu comentando assim que hoje eu assistindo a live da manhã, assistindo a live dos festejos juninos e vendo assim quantas memórias boas, né, através de fotos e de vídeos e de momentos que eu mesma não vivi no Kodak por não fazer parte da escola ainda e que pude vivenciar através, né, desse material que ficou preservado, né, também. E assim, como é bom a gente reviver, relembrar, né? Já diz o ditado que recordar é viver, e a gente vai sentir um pouco mais parte ali daquela instituição quando conhece mais sobre ela. E às vezes a gente conhece justamente por isso, através de pessoas que têm as histórias, que vivenciaram, que contam, ou que guardaram fotos. Então, acho que vai meio nesse caminho também, só para lhe dar o gancho, né? Para você contar para a gente, assim, o que é um banco de memórias, mas antes disso, eu sei que todo mundo está curioso para saber, se a gente podia começar já lembrando, já que estamos celebrando 62 anos do nosso CODAP, relembrar alguns momentos que foram marcantes no nosso colégio. Certo, Thaís. Thaís, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você nessa live, né, nessa conversa sobre a história do Colégio de Aplicação e sobre esse projeto que eu tive tanta satisfação de coordenar, na verdade, dois projetos e que resultou, né, no nosso banco de história, que a gente vai falar daqui a pouco. O Colégio de Aplicação completa, né, hoje, exatamente hoje, 62 anos de existência, e a gente não tem como falar do Colégio de Aplicação sem retornar lá à década de 50 e encontrar a Faculdade Católica de Filosofia. Né? As faculdades de filosofia, né, que formava licenciandos, né, para as humanidades, elas, por conta de um decreto ainda do final da década de 40 do século XX, todas elas precisavam funcionar com um colégio ou um ginásio de aplicação, né, para ser laboratório, demonstração e estágio dos graduandos. É assim que surge o ginásio de aplicação em 1959, para servir como esse campo, né, de estágio, de demonstração dos estudantes da antiga Faculdade Católica de Filosofia. Quando, em 68, a faculdade foi, com a fundação da Universidade Federal de Sergipe, foi incorporado, o seu colégio de aplicação também. Então, veja, Thais, que a história do colégio de aplicação é muito importante. Eu digo que são dos pilares, a gente até pode dizer assim, da própria construção da UFES. Porque quando a gente vai ver o campo das humanidades, as faculdades, né, entre as faculdades que se reuniram para formar a universidade, estava entre elas, e eram poucas, né, estava entre elas o colégio de aplicação. Nessa época já era colégio, porque já oferecia o segundo ciclo
do antigo ensino secundário, que era o colegial, daí o nome Colégio de Aplicação. E aí ele se tornou o Colégio de Aplicação da UFES em 68 e foi um desafio para os professores, os servidores que estavam na instituição que era privada, né, e que precisavam saber, e nas entrevistas isso transparece muito forte, qual seria a situação deles, né, por conta de um enquadramento. Então isso ficou muito marcante na geração de professores da década de 60. Então os professores do colégio de aplicação eram, né, do ginásio de aplicação, eram ao mesmo tempo professores da faculdade e professores do ginásio de aplicação, pelo menos a maioria deles. Né? Então tivemos aí professores importantíssimos, não só para a história do colégio de aplicação, mas para a própria fundação do ginásio de aplicação, porque muitos professores, né, saíram do ginásio de aplicação ou do colégio de aplicação e depois foram para departamentos, né, hoje de educação, de filosofia, de história. Eu mesmo, quando estudei no História, né, no departamento de História, encontrei lá ainda o professor Juan, né, foi meu professor e foi um dos diretores ainda na década de 60 do antigo ginásio de aplicação. Então, Thaís, a década de 70 do século XX foi uma década de muito desafio para a continuidade. E a de 80 também, porque sempre existia, né, propostas ou possibilidades de fechamento do colégio, tal, mas o colégio resistiu, e resistiu graças a esses agentes educativos, né, esses professores, professoras, servidores que fizeram, né, a história. Por isso que é importante recordar, porque se a gente não tem como compreender a nossa história hoje, se a gente não compreende, né, esses marcos. Então, eu diria que os grandes marcos da nossa trajetória, para não demorar muito, porque se deixar eu falo mesmo sobre a, né, é o seguinte, em 59, depois em 65, quando o colégio recebe, o ginásio recebe autorização para oferecer o segundo ciclo, né, ainda na Faculdade Católica de Filosofia, ainda como instituição privada. Em 68, um grande marco, que é fazer parte da estrutura da recém-criada universidade. E na década de 70, várias lutas em busca de um perfil discente que estivesse de acordo com a proposta da universidade. Então, a gente fala muito hoje de sorteio, da mudança de sorteio, mas, na verdade, o colégio de aplicação já passou por diversas formas de ingresso. Nós já experimentamos, inclusive, em outros momentos, claro que era um sorteio diferente, não era universal como hoje, mas já tivemos em outras oportunidades. Temos uma geração de estudantes da década de 80, que isso também é muito marcante no nosso banco de histórias, que viveram, né, as transformações, o período da redemocratização do país, a efervescência do campus. O nosso campus era muito efervescente, né? Temos outro marco que é a transferência de sede, né? Quando sai dali do bairro São José, né? Ali perto do Ateneu, para o campus universitário em 81. Então, a cultura, veja, é uma cultura, primeiro, de um colégio funcionando na capital, no bairro São José, depois uma cultura de um colégio funcionando no campus universitário. Isso traz uma cultura totalmente, né, que você sabe da cultura universitária, mas aonde dentro de uma didática, na chamada didática 3, e depois, né, quando adquire o seu prédio próprio, que é o nosso prédio atual, e continua os desafios, né? Eu poderia ficar aqui um bom tempo falando, mas sei que hoje o maior foco é o banco, porque, como você diz, na verdade as pessoas já me perguntaram isso hoje durante o dia muito. Afinal, que é um livro? O que é isso que vai ser lançado, né? E a gente vai conversar aqui, Thaís. Eu estou muito feliz aqui de contar com sua presença, até de você coordenando, até porque eu sei que você tem assim muito gosto por essas questões da história, da memória, né? Você também é uma pesquisadora, né, desses assuntos, e é muito bom conversar também com uma pessoa como você, que tem essa sensibilidade, e como todos os ouvintes, né, que estão aqui. Olha, Thaís, aqui eu já percebi que nós temos estudantes e ex-estudantes e ex-professores que integram esse banco. Eu não vou citar porque aí seria injustiça de não citar todos, mas estou vendo aqui muitos que aceitaram o convite, estão aqui, outros tinham outras
né, outras tarefas, outros compromissos, mas já vi muitos, já vi gente da década de 60, do ginásio, já vi gente, né, os ginasianos, já vi gente aqui da década de 70, os colegiais né, da década de 80, né, também ex-professores. Então, nós estamos felizes porque é um momento que a gente precisa registrar sempre a importância, né, do que é o Colégio de Aplicação na Universidade Federal de Sergipe para a sociedade sergipana, né? Com certeza. E eu fico muito honrada de estar podendo estar aqui nesse momento também e conversando isso com você. Pensando, né, e talvez o Sendap pensando, né, nessa história de resistência, de mudanças, da importância do CODAP para a sociedade sergipana, que venha talvez, né, essa ideia também do centro, do banco de histórias. Mas, assim, afinal, né, o que é o banco de histórias do Colégio de Aplicação? Então, chegou a pergunta, né? Então, os nossos, eu chamo de colaboradores, né? Os nossos entrevistados, eles ficaram também, dizem, professor, afinal, o que é isso? É um livro que o senhor está escrevendo sobre? Tantos trabalhos já têm resultado desse banco. Na verdade, o banco de história é um acervo de entrevistas, né, de memórias, né, que a gente chama memórias de expressão oral em formato audiovisual, imagem e som, né, da pessoa, tendo como a temática a trajetória de entrevistado, no que eu chamo de colaboradores, né, na instituição. Então, é um banco temático, não é história de vida, embora eles falem desde o início da sua trajetória escolar e formação, mas o roteiro todo é a trajetória, a carreira estudantil ou a carreira profissional no colégio de aplicação, a depender da década, né, e do período que a pessoa experienciou na instituição. Então, é um banco com 56 entrevistas em formato audiovisual de professores, ex-professores, mas não todos ex-professores, porque nós temos, pelo menos, se me recordo agora, umas 3 entrevistas de professores que ainda estão na ativa, né? Então, eu vou falar daqui a pouco, quando você me perguntar depois. Professor, alguém pode perguntar, não teve um servidor? Primeiro, o número de servidor na trajetória do colégio de aplicação é muito pequena, comparado ao que nós temos hoje de servidores. Por exemplo, ginásio de aplicação tinha uma secretária. Né? Por exemplo, a Lene, né, uma secretária que marcou a história, isso está nos registros de vários estudantes, né, de professores, mas é falecida, né? Então, a gente não tem Lúcia, né, que foi uma secretária que marcou muito também, mas na época do projeto foi impossível entrevistá-la, né, por questões de saúde e tal, mas essas memórias desse pessoal, né, também técnico que formou nessa época está muito registrado, né? Nas memórias, inclusive, a gente vai falar mais um pouco adiante. Esses vídeos, então, eles vão sendo divulgados também aqui nas redes sociais, é isso? Não entendi, Thaís. Como? Os vídeos, né? Esses vídeos que foram elaborados, eles vão ser divulgados aqui nas redes sociais, em algum canal específico, para a gente já ficar na espera. Uma ótima pergunta, Thaís. Então, para o lançamento que nós fizemos recortes, né, de falas dos entrevistados de 1 minuto, com vinheta de abertura, né, com legenda, ficou muito bonito. Aquelas palavras, né, impactantes, né, das memórias dele. E a partir terminando aqui, a gente vai começar a publicar, né, começando com a professora Rosália, que é a diretora fundadora, 59, não é? E depois, até terminar os 56, todo dia, às 19 horas, o Sendap vai estar publicando esses vídeos. Agora, a entrevista completa, ela não vai ser, até porque as entrevistas, a menor entrevista tem quase 60 minutos. Então, tem entrevista de 4 horas e meia. Então, na verdade, o acesso, né, tanto da comunidade escolar e também da comunidade externa que tem interesse nesse material de pesquisa, todas editadas hoje, né, a gente vai buscar a melhor forma de garantir esse acesso. Inclusive, né, as pessoas vão ter que assinar um termo, porque com relação ao uso, né, o uso apenas para
educativos, culturais ou de pesquisa. Então, nas redes sociais, as entrevistas completas não serão disponibilizadas, mas sim serão, e vamos ver, vamos divulgar a forma de pesquisa dessas entrevistas na íntegra. De repente, até disponibilizar no repositório da Universidade Federal de Sergipe, né? Seria excelente, até porque talvez hoje a gente não tenha até uma noção da importância, né, desse material enquanto fonte também, né, de pesquisa. Já existem tantas pesquisas em volta do CODAP, né, e Isso. virão ainda mais. Então, é um material muito valioso mesmo, em várias dimensões. E eu até imagino, assim, o trabalho, né, que deve ter dado para fazer esse processo. E queria que, se possível, você contasse, assim, como que ocorreu a realização, né, como que foi constituído, então, o Banco de Histórias do CODAP. Thaís, esse banco de história, ele é resultante de dois projetos de pesquisa que eu submeti ao edital de iniciação científica, né? O primeiro projeto, eu vou ler aqui, senão eu esqueço para não dizer o nome errado. O primeiro que eu acho importante registrar, né? É composição de banco de histórias do Colégio de Aplicação, combater silêncios e esquecimento e preservar a memória institucional. Aí eu estava os objetivos do projeto estavam muito ligados à memória de ex-professores do ginásio ou do Colégio de Aplicação, desde a fundação até mais ou menos a década de 80. Esse era o recorte temporal. O projeto deu tão certo, né, a execução desse projeto deu tão certo, que aí nós passamos para o segundo projeto, que eu chamei de Percepções da Realidade. Memórias de estudantes egressos do Colégio de Aplicação de 60 até a década de 90. Então, aí só foram convidados para essa segunda parte estudantes egressos de diversas gerações, né, de diversas fases do Colégio de Aplicação. Então, o projeto, né, nós elaboramos o projeto, uma formação da equipe, né, e um apoio técnico e de equipamento da UFES, que depois a gente vai falar mais um pouco, e toda a realização da atividade esteve sob a minha coordenação, mas é uma realização do Centro de Pesquisa, Documentação e Memória do Colégio de Aplicação da UFES. Né, e faz parte hoje do acervo, né, e vai estar em breve disponível para pesquisa do SENDAP, né, do acervo do Colégio de Aplicação e do nosso grupo de pesquisa. Então, nós reunimos uma equipe muito boa, uma equipe desde estudantes, no primeiro projeto nós tivemos estudantes da educação básica, mas como havia uma necessidade de deslocamento, você sabe que aí, não é, para o estudante da educação básica e um maior tempo lá no estudo de gravação, não foi possível ter tanta participação da iniciação científica júnior, mas nós tivemos estudantes da iniciação científica na graduação, com bolsa CNPq, né, que a gente registra aqui o apoio do CNPq através de bolsa, né, estudantes de mestrado e doutorado que eu oriento no programa de pós-graduação em educação. E o apoio técnico, né, do Núcleo de Editoração e Audiovisual da UFES, o NEAV, né, que todo o pessoal, a pessoa, né, o cinegrafista, né, os equipamentos, os microfones, todo o material foi do NEAV. E o Departamento de Comunicação Social, que entrou com o estúdio de gravação. A gente tinha sempre que fazer a reserva do estúdio, não é? E a gente conseguiu, pelo menos a maior parte das entrevistas, quase que a totalidade, com exceção de duas, que foi na própria residência, a gente teve esse apoio. Então, foi uma equipe forte, inclusive, e interessada, muito engajada, né, que se interessou muito, né, pela execução do projeto, e nós temos aqui vários que estão aqui postando, né, da própria UFES, né, nós temos o professor Genivaldo, que fez parte da equipe, né, mas daqui a pouco, para não faltar ninguém, daqui a pouco vai chegar um momento que eu vou... Pode comentar também, se quiser. Se quiser já comentar sobre
a equipe em si, né, os nomes, as pessoas que fazem É, parte, né, já faz esse gancho. eu gostaria, sabe por quê? Porque é importante a gente, né, marcar essa, né, nessa live também, essa equipe que foi tão importante, porque sem eles não teria esse banco de história, né, que é difícil, né, porque a gente às vezes passava uma semana toda gravação de manhã e de tarde. Então, olha, nós temos a Aristela Lima, estudante, hoje doutora, estudante do doutorado do PPG, de Joelza, que resultou também esse banco num trabalho de dissertação, né, das memórias dos ginasianos, né? Genivaldo, que eu já falei, professor de História, né, e que tive também o prazer de orientar tanto no mestrado como no doutorado. Laísa Dias, está próxima, final do mês de julho, né, estará defendendo o doutorado dela. Marluz, que é servidora da UFES, né, e também minha orientanda do doutorado, que já concluiu. Rafaela Cravo, que três anos de iniciação científica com bolsa de CNPq. Então, o SENDAP contribuindo para a formação, desde a educação básica até graduandos, doutorandos e mestrandos. O colégio de aplicação contribuindo fortemente para a formação em diversos níveis de ensino. Rízia Rodrigues, que é uma orientanda minha, que eu orientei desde o mestrado, está concluindo agora o doutorado, teve uma importância fundamental, jornalista, fez muito esse contato, né, com ex-estudantes, garimpou muitos contatos, né, inclusive as questões técnicas, porque trabalhou em televisão, trabalhou em jornal, então ela ajudou muito, né, tanto na confecção dos roteiros, nas posicionamento de câmeras, né, de entrevistados, Valna Patrícia também, Renil Fran, né, Magna. Então é esse conjunto. E aí eu não podia, já que você me perguntou, eu não podia também esquecer de falar do cinegrafista, né, Danilo Gabriel, lá o pessoal do, do NEAV, Luiz Elmo, Elson, né, e esse trabalho agora de edição dessas entrevistas, eu tive a satisfação, também através de Rízia, ser apresentado a uma pessoa, um profissional que trabalhou muito, né, na maior parte dos canais de televisão em Sergipe, e é um profissional, né, ligado a essa questão de vídeo, de televisão, então fez todo o trabalho de edição, melhorando o volume das entrevistas, tirando ruídos, né, fazendo videografismo, né, que foi o Dida Araújo, né, e o videografismo André Mendonça. Então, Thaís, é uma equipe grande, né, de muitos apoiadores e sem, por exemplo, o apoio do professor Péricles Moraes de Andrade, que né, que coordenava o NEAV, de Romário, né, Carlos Vieira da Silva, o servidor lá do NEAV, hoje está na TV UFES. São nomes essenciais que a gente não pode deixar, e eu até anotei aqui, esquecer de agradecer, né, e registrar aqui como foi importante. Então, esses apoios, fundamental. Né? A gente estava também, eu não lembro, mas eu acho que era no ano que a universidade completava 53 anos, não lembro bem. E a universidade estava muito interessada em registrar essas memórias. E registrar, quando a gente diz, registrar as memórias dos professores ou dos ex-estudantes do colégio de aplicação, é registrar a memória da universidade. Né? Então, Que maravilha, que equipe, hein? Que equipe. E aí, assim, eu acredito que vocês precisaram tomar várias decisões, né? Muita gente que fez parte do CODAP, que faz parte. Então, talvez pudesse falar também um pouquinho sobre esses critérios, assim, para a escolha, por exemplo, dos entrevistados, né? Das pessoas que foram entrevistadas, enfim, se pudesse compartilhar um pouquinho também sobre isso. uhum. Então, Thaís, a metodologia do nosso trabalho, né, baseado na história oral temática, ou seja, o que a gente queria, né, e o objetivo era que os entrevistados falassem sobre a trajetória, a experiência deles, ou como estudante ou como professores, no colégio de aplicação. Então, a primeira condição era essa, ter participado, né, em uma dessas condições, do período de 59
até o final da década de 80. E aí a gente criou algumas que a gente chama em história oral de colônias, né? Ou seja, de gerações. Por exemplo, a geração da década de 60, né? Então a gente precisava de alguns representantes, que é mais difícil, né? As pessoas estão com maior idade, principalmente os professores, mas encontramos um número muito bom e importante. Todos são importantes, né? Não é no sentido de importância. Depois viemos para a geração de 70, já como o Colégio da Universidade Federal de Sergipe, a geração que eu lhe falei, né, da efervescência do campus, da questão da redemocratização, a geração de 80, e eu vi aqui estudantes marcando aqui presença deles, olha, geração, Sejam bem-vindos. né? Então, Bom, todos. E aí, esse foi o critério, e aí a gente foi convidando, porque aí o convite preenchido esse requisito seria realmente aleatório, porque não tem um que seja mais importante que o outro. Qualquer um poderia, aceitando o convite, participar, não é? A disponibilidade, porque você trabalha, você teria que passar ou uma manhã ou uma tarde no campus, não é? Então, muitos aceitaram, outros tinham outros compromissos. Em geral, não recebemos nenhum não, né? Tem muitos estudantes, inclusive alguns estão, eu vi aqui, passando aqui, que já residem em outros estados do Brasil, né? Gostaria de participar, mas não foi possível por isso, até outros que moram fora do país, né? Então, a partir daí a gente foi vendo as disponibilidades, né? Tinha nomes que eram importantes, né? Que a gente chamasse por conta da fundação, que era, por exemplo, eu tenho um interesse muito grande, não só como marcar por conta da história, da memória, mas também como uma homenagem a ela, de ver nesse banco de história a diretora fundadora, a professora Rosália. Então, a família foi extremamente receptiva, Dagoberto, que tem uma relação assim com a família, nos apresentou, a família recebeu em casa, foi uma das entrevistas realizadas em casa, na residência dela, já bem idosa, mas deixou o seu registro, né? E foi muito importante. Temos lá, então, né, no nosso banco, desde a fundadora até várias gerações de professores. Então, Thais, tivemos sim, né, todo um cuidado com relação à representatividade da comunidade escolar. E aí é importante você falar isso, porque o nosso banco não está fechado. O nosso banco só começou, e eu digo, né, vou me atrever a dizer, e começou muito bem, está muito bonito e muito formativo, né, e com uma possibilidade muito grande para diversas pesquisas. Mas nós vamos continuar. Na verdade é trabalhoso, mas vamos continuar e depender de equipamentos. Quem sabe vai ter um momento que nós teremos os nossos próprios equipamentos, né, de gravação, que isso não é impossível que ocorra. Temos uma equipe, e outros poderão adentrar essa equipe, né, formada, que aprendeu muito com essa questão de história oral, porque fazer entrevista não é fácil. Eu digo sempre, fazer entrevista não é fácil, ser entrevistado também não é. Eu estou aqui sendo entrevistado por você, fiquei o dia todo pensando, tal. A gente fica, né? Então não existe isso, né? De não ter o nervoso, de dizer, né? Exatamente. E quando você está sendo entrevistado, a pessoa, né, tem a tendência, né, de se policiar, tal, entendeu? Mas ficou muito bom. E foi esse né, o critério, os critérios, né? Temporal, né, da experiência, né, e a partir daí aleatório, porque aleatório no sentido de que se você estava dentro desse recorte, você sendo disponível, nós queremos sua entrevista, né? Então, sim. entendeu? Você comentou também sobre essa questão da entrevista em si e do cuidado que é preciso ter, né? Afinal de contas, a gente está ali lidando com diferentes pessoas, né? Com diferentes histórias e emoções também, né? E sentimentos que vêm à tona. Então, tudo isso é muito delicado muitas vezes. Como é que foi, assim, em relação à entrevista ou às entrevistas em si, né? E essa questão do sentimento de participar do projeto? Olha, Thaís, é uma ótima pergunta. E eu vou lhe dizer uma coisa. Nesses vídeos de 1 minuto, para a gente
para a gente divulgar o banco, eu recortei muito passagens assim, muita gente dizendo, como o professor Juan, da gratidão de ter sido chamado, não é? De ter sido lembrado, porque viu também a participação no projeto como uma homenagem, não deixa de ser. Né? Então a gente teve sim muito choro, né? Muita emoção de professor, estudantes, principalmente os estudantes, né? Porque o estudante ele recorda a relação que você tem com a instituição vai depende também de, né? A sua entrevista vai depender muito disso, né? Por exemplo, o estudante ele fica mais livre para contar, para recordar, né? O professor ou quem esteve ligado à instituição por uma questão profissional, ele às vezes se policia mais, se bem que não existia no roteiro nada que não pudesse ser conversado, né? E nas entrevistas não há nada que não possa ser divulgado, porque todo esse cuidado ético, né, da equipe foi sempre, né, colocado em prática, e as pessoas falaram aquilo que quiseram falar, né? Então foi um momento de muita emoção para a equipe e para a gente. Eu lhe digo sinceramente, eu não sou muito dessas questões emotivas, mas eu fiquei semana passada, já um mês que eu venho com Dida, né, o profissional que está fazendo essa edição e fazendo os recortes e voltando a ouvir, né, a gente se emociona e vê o valor dessa documentação. É uma documentação, né, que vai estar preservada e vai, como você falou, servir de fonte para diversas possibilidades, né? Sim. Só deixando também, obrigada, né, pela resposta e deixando registrado que tem muita gente participando dessa live, gente. E eu tô vendo assim que muitas pessoas talvez que tenham feito parte da história do CODAP, que tenham participado também, né, do banco, contribuindo com o banco de histórias, nossos colegas, alunos, todos sejam muito bem-vindos, tá? E Joaquim, eu imagino que coisa linda, né? Todo esse processo, muitas emoções, muitas histórias e, assim, como tudo também tem sua parte burocrática, né? Tem suas etapas. Você comentou, né, um pouco já sobre, por exemplo, a duração, acho que também é pensado, né, a duração dos vídeos, né? Enfim. Mas, assim, e em relação à divulgação à imagem, né? Cuidados que é preciso ter em relação ao consentimento do uso de imagem, por exemplo, né? Que é uma questão assim, muito, muito técnica, mas que, pelo método e tudo que dirigiu, que direcionou, aliás, todo esse processo, né? Naturalmente também foi muito ocupado e, enfim. Isso. Ô, Thaís, sempre que a gente chamava, né, lá para o campus, né, para fazer a gravação, uma das etapas, a primeira etapa era o contato, né, conversar ou por telefone, né, de uma forma ou de outra, né, e não, a maior parte dos contatos não foi eu que fiz, porque também não teria condição de eu fazer todos esses contatos, mas toda essa equipe que eu falei a você, né, várias pessoas fizeram contato, explicava qual era a intenção do projeto e tal. E aí essa era a primeira etapa, né, com os colaboradores, com os entrevistados. Na segunda parte, eles iam e a gente, sempre que possível, pelo menos a maioria deles, a gente levava ao nosso espaço, que você conhece, né, que você sabe, lá na ala B, que ainda era na antiga sala do Sendap. Então, eles recordavam, muitos doaram recordações da sua trajetória escolar, medalhas, camisas, né? Então essa fase foi muito importante também. Ou isso aconteceu depois da entrevista ou antes. E depois eles iam à entrevista e claro, todas as entrevistas elas têm um termo de consentimento, né, de voz, né, da voz e da imagem, para fins educacionais, né, para uma atividade de ensino, para fins científico, né, de pesquisa, né, e para fins culturais. Então, esse é um material que as pessoas também que queiram utilizar deverão também assinar um termo que se compromete a indicar a fonte, né, e também ter o cuidado de não utilizar para nenhum fim comercial. Então, é um banco, né, de um valor cultural, patrimonial, mas que
tivemos todos esses cuidados. Então, todas as entrevistas elas têm um termo de livre consentimento, né, para participar do projeto, e, e, e todos, até no final eles falam, né, que livremente consentem e tal. Então, todas essas questões éticas foram extremamente seguidas. Maravilha. Você falou, você citou também os entrevistados, dentre os entrevistados, os alunos, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre as gerações, você já citou algumas, né? Geração de 80, né? Que está por aí, já deu um oi para a gente aí no chat. Mais especificamente, assim, sobre os aspectos de identidade, de pertencimento, e também, talvez, algumas histórias, assim, que você lembre, alguns aspectos foram levantados por esse grupo, né, dos estudantes, no caso, que foram entrevistados. Olha, Thais, cada geração ela recorda de uma forma, né, e isso é natural, a instituição, a trajetória, a carreira estudantil no colégio de aplicação. Né? E, por exemplo, eu posso dizer a você que tem algumas gerações muito específicas, né, que sobressaem. Podem existir outras, com certeza, mas dentro desse recorte do nosso banco, nós temos os ginasianos da década de 60. Até hoje existem grupos de ginasianos, e daí o contato com eles, que se reúnem, né, usam os adereços do ginásio, né, inclusive o professor Freitas, né, professor de matemática, que também foi um dos diretores do ginásio, ele se reúne também com os estudantes, os ginasianos, né, do antigo ginásio da Faculdade Católica de Filosofia. Tem alguma, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome dela, porque eu acho muito interessante a fala dela, e que ela sempre diz assim, que da faculdade, que ela saiu do ginásio e depois foi para a faculdade, né? Lá mesmo no espaço, da Faculdade Católica. Ela disse, olha, da faculdade eu não me lembro, mas quando eu passo naquele prédio, na Rua de Campos, ali perto do Ateneu, né, que depois foi alguma coisa do IP Saúde, meu coração bate, porque é o que eu recordo da minha vida estudantil. Então eles se reúnem, né? Uma geração, é um período da história, da nossa trajetória, marcada assim, tanto por uma elite professoral, né? Porque em relação ao campo cultural sergipano, como também uma elite econômica que adentrava o ginásio de aplicação. A gente tem um trabalho hoje, inclusive vai ser publicado em artigo, sobre o perfil discente dos ginasianos, e as entrevistas contribuem para isso. Então, eram classe média ou média alta, né? E aí nós temos, com a realização, esse perfil, as formas de ingresso mudam, esse perfil muda também, e aí temos a geração de 70, que já é dentro, né, ainda funcionando lá, na Rua de Campos, na sede aqui em Aracaju, mas uma geração que se distingue também, com algumas características. Temos os estudantes da década que eu lhe falei, né, da década de 80, e aquelas questões da efervescência do campus, né, que estava recém-inaugurado. Olha, o Colégio de Aplicação inaugurou o campus também, porque você vê hoje, né, você vê, não sei, Thaís, veio de fora? Não, né, você é sergipano. Sou sergipana, sou aqui de Aracaju. E estudei na UFS também. Eu tenho ideia que você não é mais sergipano. Mas você estudou, claro que muito tempo depois do que eu, mas quando eu cheguei no campus universitário, no início da década de 90, só existiam os três prédios departamentais e na frente os três didáticas. Na didática 3, no primeiro piso, funcionava o colégio de aplicação. Então eu via esses meninos, né? Nunca pensei que um dia seria professor, até porque quando os colegas diziam estagiar, né, no colégio de aplicação, era uma tarefa extremamente difícil, né? Os meninos eram muito preparados, tal, né? Então tem todas essas gerações, então eles recordam as atividades no campus, né? Os jogos, né? Recordam as atividades esportivas, né? As aulas. Há uma recordação assim de professores marcantes por diversos aspectos na trajetória deles, né?
os ginasianos, né, da década de 60 também recorda professores que marcaram com relação, inclusive, às questões literárias, do gosto pela leitura. Isso sempre foi muito presente na história do Colégio de Aplicação, até porque muitas professoras do Colégio de Aplicação eram também escritoras, né, como a professora Terezinha Belém, né, que tem romances publicados, a professora, esqueci agora, a professora de História, mas daqui a pouco eu lembro, não posso esquecer o nome dela. Então, nós temos essa característica, né, muito forte dentro da escola, da trajetória do colégio. Vou lhe dizer uma coisa, Thaís, e isso eu recortei também para esses vídeos de lançamento. Uma coisa que ficou assim como uma marca nas entrevistas desses estudantes foi o seguinte, inclusive eu até me surpreendi, porque mesmo nos ginasianos da década de 70, eles diziam assim, claro, com palavras diferentes, né, cada um, mas a maioria deles expressavam assim, olha, eu não entendo, né, alguns falam assim, eu não entendo, sim, Agatha, muito bem, Lígia Pina, a professora que eu estava tentando lembrar. Eu não entendo como é que uma escola que tinha disciplina, mas tinha liberdade. Eu me sentia livre, eu nunca teve um ginasiano lá da década de 70 e disse, eu nunca me senti oprimido. E aí ele diz que a geração dele, ele diz, olha, ele tem hoje 60 e tantos anos, ele disse, olha, a minha geração, os meus colegas que se formaram, que passaram pelo ginásio de aplicação, eles hoje não debandaram para características autoritárias ou de preconceito. Isso nós devemos a essa formação. Então isso é muito importante, né? Então são várias... E essa questão do pertencimento é muito forte. É muito forte em todas as gerações e por situações diferentes. Tem aqueles, né, que dizem, não, é o meu GA, né, que é como eles tratavam os ginásios. Outros, o CA, né, que GA, né, de ginásio de aplicação, depois CA de colégio de aplicação, depois CODAP. Então tem uma efervescência. Então cada um recorda de uma forma, de acordo com sua trajetória, dos professores que foram extremamente muitos marcantes, né, colegas, né, as caronas. Hoje a gente não vê, né, Thaís, os nossos estudantes nos pedindo carona, mas você pense que na década de 80 tudo era muito distante, hoje ainda é, né, o campus, mas era muito distante da capital, mesmo tendo as linhas de ônibus, mas os estudantes pegavam muito carona, mesmo os do colégio de aplicação, né, pegavam muito carona, e era uma tradição, né, hoje não, acho que não, mas eu lembro da minha época de estudante, no início de 90, que a carona era uma tradição da cultura, né, Então são muitas histórias, viu? Eu imagino. E várias pessoas comentaram aí nomes de servidores, né, que foram lembrando de professores, técnicos. E daí, nesse primeiro momento, né, do banco, você falou que já tem várias entrevistas, por exemplo, de professores, né? Se falou agora sobre os estudantes e os professores que já foram entrevistados agora, nesse primeiro momento. No caso, eu acredito que mesmas gerações, mas, enfim. E histórias ou aspectos que te marcou, assim, em relação a essas entrevistas? Então, nós temos os professores, que eu chamo de fundadores, da década de 60, né, ainda ligado à Faculdade Católica, do ginasial, e que, ao mesmo tempo, eram professores do ginásio e da faculdade. Muitos desses professores, com a fundação da universidade, eles acabaram indo para departamentos. A professora Osana, por exemplo, passou 10 anos no colégio de aplicação, depois foi para o departamento de geografia, fez uma bela carreira no departamento. A professora Lurdinha, que foi minha professora no departamento de história, fez uma carreira importante na faculdade e no ginásio de aplicação, e depois foi para o departamento de história. A própria professora Rosália Bispo, né, que teve uma história muito importante também, e depois foi para o departamento, se não me engano, de letras vernáculas, né, então temos esses estudantes, esses professores, né, que tiveram uma importância nesse período da fundação e que depois continuaram a sua trajetória na universidade, mas nos departamentos. Temos professores importantíssimos das décadas do final de 60 e 70, que seguraram, né, o colégio, na estrutura da universidade, que foi importante para dar uma redefinição
ao colégio dentro, né, funcionando agora dentro da estrutura da universidade, né, das novas funções que ele deveriam cumprir, né, e aí, inclusive, logo em 74 ou 75, se não me engano, foi aprovado o novo regimento, porque ainda vinha do regimento de 60, do ginásio de aplicação. Então, esses professores, felizmente, não entrevistamos tantos, porque não conseguimos, mas temos também representativos dessa época, e temos alguns professores que adentraram o colégio ainda na década de 60 e fizeram uma história importantíssima no colégio de aplicação 70, durante toda a década de 80 do século XX e adentraram em 90. Tivemos várias aposentadorias por questões até de alguns governos que acabaram criando situações difíceis e tiveram que se aposentar. Eu quero, daqui a pouco, eu vou citar os nomes deles, porque é importante, né, para a gente ver, eu vejo que tem várias pessoas aqui. Então, são várias gerações. E temos outras gerações que vão adentrar ao colégio já na década de 80, na década de 90, com alguns concursos, né? Mas eu não vou mais para frente, porque como nós estamos falando do nosso banco de histórias, na verdade a gente só entrevistou aqueles dentro daquele recorte temporal que eu lhe falei. Embora nós temos no nosso banco de história, né, alguns professores que ainda estão na ativa. Posso até dizer já o nome deles. A Djane, na época que foi entrevistada, a professora Djane de Química estava na ativa. O professor Nemésio, que ainda está na ativa, foi entrevistado como estudante, que também foi ex-estudante. A professora Silaine foi entrevistada também, que ainda está na ativa. Né? A professora Marluce também. Né? Então, esses ainda estavam na ativa e outros que a maioria já aposentados. Né? Muita gente, que beleza. E que bom poder contar, assim, né? Ainda nesse projeto, poder contar, por exemplo, com a primeira diretora, né, que você comentou. Então, assim, que maravilha. Claro que a gente sabe que o CODAP tem muito a se orgulhar, poder contar com essa iniciativa. A universidade tem muito a se orgulhar também, né? E a gente sabe da importância de um projeto como esse. A gente está caminhando para o final da nossa live, mas antes eu gostaria de te perguntar assim para você, qual que é a importância do banco de histórias? E também como que ele pode ser utilizado, né, pela comunidade, pelas pessoas interessadas, enfim. Isso. Bom, Thaís, uma das funções de um centro de memória é produzir documentação, é produzir compreensões, ou pelo menos produzir uma documentação que possa contribuir para entender a trajetória institucional. Né? E daí que essa é a missão é uma das missões do nosso centro de memória. Então, esse banco ele vai estar disponível, todas essas entrevistas, para desenvolvimento de atividades de ensino. Pense, né, você como professor pode até, se eu lhe perguntasse, você poderia imaginar várias possibilidades que você faria. Por exemplo, como professora de música, você vai encontrar nessas entrevistas registros da banda de música da década de 80, né? Das atividades de pesquisa, e aí eu lhe digo, Thaís, que esse banco já contribuiu. Pelo menos 2 dissertações e uma tese de mestrado ou de doutorado que vai ser defendida agora, já utilizaram esse banco, né, essas entrevistas. Né? Então há uma possibilidade muito grande para que tanto o público interno, a comunidade interna, como o público externo interessado possa explorar as potencialidades desse nosso banco, né, que a gente teve satisfação de contar com esses colaboradores. Né? Ô Thaís, eu não sei se eu podia agora, se eu não for lhe atrapalhar aí o seu roteiro, citar o nome dos nossos entrevistados, porque tem muita gente aqui e aí eu queria falar rapidamente o nome. Eu sei que são... Com certeza. Joaquim, eu só não sei que horas são agora. Eu não sei também se o Instagram ainda permite que a gente ultrapasse 60 minutos. E porque eu queria muito salvar esse vídeo, né? Com certeza a gente quer deixar esse vídeo no feed do CODAP. Então, se alguém puder me dizer em que momento a gente está da live.
Aqui eu também não consigo ver de jeito nenhum. Gente, Mas, por favor, alguém coloca pra gente que horas são agora? Só pra o André, se o André colocou, a live ficará gravada. Mas, assim, independente do momento, nós temos tempo, temos ainda 10 minutos. pronto, Então, que bom. Por favor, professor, a palavra é pronto. sua. Pode prosseguir. Obrigada. Adriana lembrou aqui dos Jogos da Primavera, extremamente marcante na geração do final da década de 70 e 80. Olha aqui, teria ainda uns 10 minutos, André disse. Então, veja, eu vou falar rapidamente, não vou. Maria do Carmo Lima Machado, professora de Geografia, Luzia Cristina, professora de Inglês, Rosália Bispo, né, a diretora fundadora, Antônio Fontes Freitas, que foi professor de Matemática e diretor, Maria de Lourdes Amaral Maciel, diretora e professora de História, Maria Fátima Amorim, professora e também assumiu a direção, na vice-direção, Marli, né, professora Marli Maria Santos Pinto, de Geografia, Clemildes Maria, professora de francês, José Padilha, né, de OSPB, de religião, Manuel Messias, né, que trabalhou muito no serviço de orientação e também foi um dos professores, dos primeiros professores de desenho, Maria Josefa Menezes Almeida, professora de português, na época estava se aposentando, né, Maria Inês, que foi professora e foi ex-aluna, né? José Genivaldo, outro que ainda está nativa, né? Professor de História, que também integrava o projeto, João Bercano de Oliveira, professor de Educação Física, Silaine, né? Trabalhou muito na orientação, professor de orientação e que ainda está nativa, Luz Amabel, professor de português, importantíssima como diretora também, Terezinha Belém, também professora de português, exerceu também a direção, né? Nemésio, né, que nós entrevistamos, foi ex-diretor também e ainda está na ativa, mas entrevistamos eles na condição de estudante. Marco Antônio Pedroso, né, professor de desenho, a Dijane, Química, Oneise, Filosofia, Silvânia, História, Iara, professora Iara Mendes Freire, né, eu acho que foi a diretora que mais tempo administrou a escola, acho que 10 anos, importantíssima, cara, é a professora Yara. Antônio Menezes Marques, Antônia, né? Antônia Menezes Marques, de inglês, Maria Osana, de geografia, Vera Lúcia, de português, José Geraldo, de biologia, Juan José Rivas Páscoa, que exerceu a direção e foi professor também de filosofia, e Antônio Ponciano Bezerra, que ainda está nativo, é o decano da universidade, foi professor do Colégio de Aplicação na década de 70, né? Então, veja que nós temos muito nome. Já que você me permitiu, deixa eu falar o nome dos estudantes que estão aqui, viu? E vou falar de todos. Francisco Igor Mangueira, década de 80, Paulo Roberto Dantas, né, da década de 60, 70, Rubens Ribeiro, Sérgio Duarte, Saulo Coelho, José Ricardo Menezes, Alexandre Belém, Ligiane Deise, Carla Eugênia, Caldas Barros, Marta Suzana Cabral, Rosa Maria Viana de Bragança, Suzana Menezes Faro Prudente, né? Rosimeire Mesquita Ludovice, Lídia Maria Lisboa de Menezes, José Adailto Barroso, Arnaldo Dantas Barreto, César Henriques Matos, João Bosco Silva, Carlos Wagner Santos, Ana Valéria, Patrícia Andréia, Paulo de Souza Rabelo, Rosenilza Melo e O Paulo é meu tio. Consegui? O Paulo é meu tio. Professor de matemática, né? Paulo Rabelo. Então, é uma turma muito boa e que eu registro aqui o nosso grande, não meu, né, mas de toda a comunidade escolar, a todos esses colaboradores, né, professores, ex-estudantes, e que deram um tempinho, né, dos seus afazeres para passar uma manhã, uma tarde lá no campus e colaborar com a preservação da memória do Colégio de Aplicação. Que maravilha. Só gratidão por esse, primeiramente pelo projeto, né? Gratidão, primeiramente pelo banco de histórias. E gratidão também, professor Joaquim, por essa live, por essa partilha.
que foi tão participado. Estamos agora com mais de 60 pessoas participando e contribuindo bastante também aqui no chat. Pena que o tempo é curto, não dá para a gente aproveitar também aqui e interagir mais no chat, mas foi muito bom. Eu deixo agora a palavra contigo para terminar, depois eu retorno para fechar a live. Certo. Então, Thaís, eu quero agradecer novamente, né? Foi muito descontraída, foi ótima suas questões, né? E você ter participado, coordenado aqui essa conversa. Não uma conversa, na verdade, um lançamento para marcar, né? Em comemoração, eu até disse nas postagens que o presente já está pronto, né? E é um presente mesmo. Quem é que está dando esse presente? Está dando esse presente são os próprios estudantes, professores, servidores, que fizeram parte da história do colégio. Um presente nos 60 anos do Colégio de Aplicação para a memória. Isso vai ser um material fantástico para diversas pesquisas. Então, nossos agradecimentos a todas as professoras, professores, estudantes entrevistados, mais uma vez ao NEAV da UFES, né, ao Departamento de Comunicação, ao SENDAP, ao Grupo de Pesquisa GPED, né, que eu lidero, ao PIBIC, através das Bolsas de Iniciação Científica CNPq, a Edital Conjunto da Pós-GRAP, que financiou, né, a edição dos vídeos, e a todos que fazem a comunidade escolar hoje, né, direção, né, professores, estudantes, que acolhendo, né, e valorizando a memória do Colégio de Aplicação, valoriza todos os projetos nesse sentido e valoriza o que hoje é muito forte e vai ser cada vez mais na cultura do Colégio de Aplicação, que é o seu centro de memória e que é que marcar sempre dentro da instituição, porque sem memória a gente não compreende o presente. Não é para fazer saudosismo, né, no sentido negativo, nem voltar ao... Ter consciência. Exatamente, ter uma consciência, a ideia de pertencimento, né, e que se a gente não conhece a nossa história, a gente não faz isso. E mais uma vez eu digo, muita gente falou aqui, que tem várias pessoas, vários nomes, fulano de tal, professor tal, nosso banco não está fechado e nunca vai estar. Então, com certeza, nós teremos a grande satisfação de dar continuidade e trazer tantas outras pessoas, servidores, né, professores, né, e estudantes para contribuir ainda mais com o nosso banco de histórias. Então, com certeza, vai chegar um momento que a gente vai ter forças, claro que agora vai ser impossível, para que a gente tenha outras pessoas. Como eu disse, não é questão de importância, quem foi mais importante. Não, são as questões das oportunidades e das possibilidades de cada um naquele momento. Vamos dar continuidade. E eu agradeço muito porque, viu, Thaís, como você percebeu também, nós temos aqui várias gerações, principalmente de estudantes, né, os professores hoje também, né, a comunidade escolar, várias pessoas da Ativa estão aqui prestigiando. E é prestigiando quem? É prestigiando a memória, né, prestigiando o trabalho dessa instituição que a gente não tem como falar da história, né, da Universidade Federal de Sergipe sem falar do antigo ginásio de aplicação e da Faculdade Católica de Filosofia, que nós somos hoje resultantes disso. Então, Thaís, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma grande satisfação, alegria dividir com você essa conversa. Para mim também. Muito obrigada, professor Joaquim. Estivemos aqui hoje nos 62 anos de aniversário do nosso CODAP, no lançamento todo especial do Banco de Histórias do Colégio de Aplicação da UFES, iniciativa do SENDAP, iniciativa do Colégio de Aplicação, e conosco aqui o professor doutor Joaquim Tavares da Fonseca. Muito obrigada a vocês que participaram. Parabéns ao nosso CODAP e ficamos por aqui. Uma boa noite a todos vocês. Obrigada sempre, professor Joaquim. Tchau.